Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Da minha perspectiva, eu entendo que isso era mais frequente no período apostólico, como uma forma de validar a mensagem de Jesus. Quando perguntam, Jesus é o Cristo, você é o Cristo mesmo? Né? Jesus responde para provar que ele é o Cristo, eu estou ressuscitando morto, eu estou levantando aleijado, eu estou pregando para os pobres. Você acha que isso, se ele não fizesse esses milagres, dificilmente ele convenceria esse pessoal, é isso? O Antigo Testamento já dizia que quando o Messias viesse, ele faria isso. Ah, tá. Então, a expectativa messiânica é que ele viria com poder sobrenatural. Ele está validando, para validar o que estava sendo. Então, a ideia dele morrer e ressuscitar é justamente ele validando o seu poder divino, provando que ele é Deus. E ele o faz, segundo o relato do Novo Testamento. Então, se essas coisas se manifestassem do mesmo jeito, hoje, não seria uma prova tão convincente de que Jesus era Deus. Se isso continuasse, qualquer um podia dizer, o Henrique Cristo chega aqui e diz, pai, e pronto. Agora, se o Henrique Cristo chega e ressuscita o morto, eu vejo uma coisa diferente, né? A galera vai parar de rir do Henrique Cristo na hora que ele ressuscitar o morto. Com certeza. Então, você tem um Jesus que ressuscita mortos, que tem esse relato. A leitura política que fazem da Bíblia, que o Spook até trouxe aqui no programa, diz que, na verdade, o morto era o pobre e tal, mas isso... Ele disse isso, né? Sim. Até em relação a exorcismo, que Isso. tira o legião, ou aquele conjunto de demônios e joga para os porcos, mas que, na verdade, legião era o exército romano e porcos eram as pessoas pobres, né? Uma coisa assim. Não lembro mais. Eu acho que foi isso, né? Mas, assim, essa é uma tentativa de leitura altamente alegorizada do texto, né? Que não é um texto de caráter alegórico. Você tem um relato histórico com datas de nascimento, com genealogias de quem era quem, com relatos de líderes civis que estavam vivos naquele período, não é? Uma história totalmente linear de uma narrativa de um indivíduo que viveu, cresceu, morreu e voltou dos mortos. Né? Esse é o grande relato dos evangelhos. E existe sim uma mensagem que está atrelada a um contexto político, claro, existem nomes de imperadores, Jesus foi morto pela força do Estado, mas não é uma simples narrativa política em que as palavras podem ter o significado que eu quiser dar. Se não pega uma bula de remédio e digo, não, na verdade, isso aqui é uma grande alegoria sobre como, sei lá, construir uma casa. E, sei lá, não faz sentido pegar uma receita de bolo e dizer, na verdade, isso aqui quer comunicar o amor de Deus. Não é. Mas isso, há uma discussão dentro da igreja sobre isso ou não? Dentro de alguns ambientes acadêmicos muito específicos, existem discussões sobre o grau de literalidade de algumas passagens, sobre o grau de fidelidade de algumas narrativas, sobre se o texto é inspirado, inerrante ou não. Agora, no nível do que é colocado, às vezes, popularmente, como uma narrativa política específica, de o texto ser uma grande metáfora política, na verdade, legião não eram demônios, cara, isso são núcleos muito laterais, muito divergentes dentro da igreja cristã. Tem de tudo, gente que diz qualquer coisa. Não é? Mas isso você não vai encontrar igreja que crê nisso, não vai encontrar seminário que prega isso com fidelidade, com frequência. Você vai encontrar núcleos pipocando aqui e acolá, bem pouca coisa, mas assim, não é uma ideia corrente. Eu estudo teologia há 11 anos. Eu produzo teologia na internet há 11 anos. Eu estudo teologia há mais tempo. Eu fiz mestrado em teologia, eu fiz bacharel. A primeira vez que eu ouvi esse tipo de coisa foi do Spook, entendeu? Eu também eu nunca tinha escutado. Porque eu já tive já li muito texto sobre escatológicos, né, sobre o Apocalipse, final dos tempos, que aí sim tem uma discussão se está se falando sobre aquele tempo de Jesus ou de um tempo vindouro, de uma coisa que vai acontecer. Textos proféticos, geralmente são textos que são dadas à metáfora. Né? Então você vai lendo Isaías, vai lendo Jeremias. Um dragão no céu, uma carroça de fogo, uma antiga serpente e tal. Você tem um relato que tem muita simbologia. E claro, o livro do Apocalipse, o livro de Isaías, o livro de Jeremias, profetas menores, maiores, são livros que possuem visões revelacionais, proféticas, que aí sim é um gênero literário, profecia, simbólico, que tem muito simbolismo. Agora, quando você entra na narrativa, ou quando você entra numa epístola, que é uma carta, cara, se sua mulher escrever um zap, diz, meu amor, vá lá e compre pão pro café da manhã de amanhã. Aí você chega aqui com um buquê de rosas. Aí, cadê o pão? Eu não entendi que o pão era metáfora, sabe? Entendi. Não é, entendeu? Mas isso é o Novo Testamento. Vamos pro Velho Testamento. Quando tem
Adão e Eva, a criação. Sim. Isso é metafórico ou é... Isso é um campo de debate muito intenso dentro dos ambientes teológicos, né? Existem excelentes teólogos que acreditam que é literal, de que cada dia é dia literal, Adão e Eva são personagens históricos e tudo mais. São os primeiros, sei lá, humanos realmente. Que foi a primeira pessoa feita do barro, serpente falando e tudo mais. Que eu sempre vi isso como uma metáfora. E tem aqueles que acreditam que esse relato, na verdade, é poético. Não é nem tanto metáfora que eles vão dizer, exatamente, é poético. E como poesia, possui ali uma certa liberdade. O termo hebraico ali para dia pode ser traduzido também por era, tem essa questão e tal. Os outros vão argumentar, não, mas a estrutura aqui parece de narrativa, e os teólogos vão discutir sobre isso. Eu tenho uma posição que é meio assim, eu nunca estudei muito a ciência da criação do mundo, assim. Eu li minha Bíblia, e ler minha Bíblia me parece literal. Adão e Eva, serpente falando e tal. Só que Faça existe... aqui a luz, parece Deus muito falou, com Big Bang, por exemplo. É verdade. Só que assim, eu sou um completo ignorante no assunto de biologia, física, química. No ensino médio eu ficava de recuperação em biologia. Aí eu vou querer discutir agora físico-química, sabe? Tem assuntos que eu sou claramente dualista, assim. Eu digo, cara, eu não sei. A minha Bíblia parece dizer isso aqui. Tem teólogos que vêm com uma visão evolucionária da criação. Uma mas visão eu criacionista versus evolucionária. Eles chamam de criacionismo evolucionário. Ah, é? O criacionismo evolucionário. Tem um movimento no Brasil chamado ABC2, que é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que são vários cristãos de várias perspectivas, tanto criacionistas mais literais, como criacionistas evolucionários, que creem no processo evolutivo. A gente veio do macaco, tal. Que veio de um hominídeo comum e tal. E acha ali isso cabível dentro do relato de Gênesis. E eles têm um debate muito sério. É um debate que, sinceramente, eu não me posiciono tão forte, porque eu acho que o ponto central ali é que Adão e Eva existiram como personagens históricos, e isso os dois grupos concordam. Tá. Se foi 6 dias literais, 6 dias metafóricos, isso importa para quem é dessa área. Se Adão era um homo sapiens e a Eva era... Adão e Eva eram personagens históricos. Isso é importante para o cristianismo. Porque eles, como personagens históricos, o relato da queda vem deles. A queda é a linguagem que a gente usa para a entrada do pecado no mundo. Quando o homem criado por Deus, imagem e semelhança... a segunda queda, a primeira queda de Lúcifer, e essa a segunda queda, ou não é considerado isso? O termo queda geralmente é usado diretamente para falar deles, né? A queda dos demônios ou algo assim. É uma coisa que a Bíblia só vai falar muito posteriormente. E ainda em textos bem obscuros, assim. A Bíblia não tá se importa muito em falar do diabo, não. O diabo é um coadjuvante na Bíblia, assim. Exatamente. Né? Não, quer dizer, no Apocalipse não, Ele aparece mais porque tem a destruição, né? Tem a punição do diabo e tal. Mas o diabo é um grande coadjuvante na Bíblia. O grande vilão da Bíblia somos nós, acredita? O grande vilão é a gente. A gente é que tornou tudo um problema no negócio. Após o pecado original. Exato.